Bom dia. Superlotação nas unidades de saúde revolta quem precisa de atendimento médico em São Luís. Já está em vigor lei que pune venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. No estúdio, uma entrevista com o presidente do Banco da Amazônia. E mais, o uso consciente da água gera preocupação nos estados. Hoje é 19 de março de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E o Bom Dia Maranhão desta quinta-feira começa falando da superlotação nas unidades de saúde de São Luís. Em época de virose sazonal, o número de médicos chega a ser insuficiente diante da alta demanda. O resultado é a demora, a espera de atendimento. Catiane chegou na UPA do Itaquibacanga por volta de 11 da manhã. Com dor de cabeça, febre e dores pelo corpo, ela só foi atendida no final da tarde. Porque disse que meu nome não estava no sistema e toda hora eu doida de dor, sendo que meu nome não estava no sistema e toda hora eu não. Denise, que acompanha o pai internado desde sábado, nos conta que os últimos dias foram de terror dentro da unidade. Meu pai se encontra internado na UTI. E desde sábado a gente está aguardando ele ser transferido. Não aparece uma vaga de UTI para ele ser transferido. O caso dele é grave e o que a gente pode fazer é aguardar. A situação na unidade de pronto atendimento aqui na área Itaquibacanga não é muito diferente das demais UPAs instaladas aqui na capital maranhense. Além da superlotação, pacientes estão tendo que enfrentar, principalmente nos últimos dias, uma demora absurda para serem atendidos. A questão foi discutida essa semana na Assembleia Legislativa. O secretário de Saúde, Marcos Pacheco, esteve presente e respondeu questionamentos dos parlamentares. O fato é que, segundo denúncias, a qualidade no atendimento caiu consideravelmente, tanto nas unidades básicas como em hospitais de média e alta complexidade no Maranhão. Os municípios estão reclamando, estão sendo suspensas cirurgias nos hospitais, estão sendo atendimentos sendo suspensos, falta de material, falta de medicamento, a limpeza precária. Então, nós queremos saber o porquê da Secretaria estar enfrentando esse problema tão grande. Nos últimos dias, a capital tem enfrentado um surto de virose. O problema é comum principalmente com a chegada das chuvas, mas dessa vez, ao que parece, o caos se instalou na saúde do município e também do estado. É importante que o poder público olhe isso de uma maneira conjunta e consiga enfrentar de maneira corajosa e de maneira responsável essa situação que nós já passamos há muito tempo e não dá mais para esperar. Grande parte das pessoas entrevistadas nessa reportagem passaram mais de 12 horas à espera de um atendimento, viu? Um absurdo. E olha, a saúde pública do Maranhão vai receber este ano mais de 88 milhões de reais em investimentos, além do que já estava previsto. Na votação do orçamento da União, no Congresso Nacional, o Estado foi beneficiado com o aumento do valor para o atendimento de média e alta complexidade em todo o estado. Os recursos serão destinados ao governo e aos municípios que prestam serviços na área da saúde à população. E termina amanhã o prazo para revisão cadastral dos beneficiários do programa Bolsa Família, que não atualizaram seus dados até o dia 16 de janeiro e que já estão com o benefício bloqueado. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social alerta para o cumprimento do prazo final e esclarece que os beneficiários que não atualizarem seus dados no CAD único, o cadastro que habilita o acesso aos programas sociais do governo federal, terão os benefícios cancelados. E em Imperatriz, cerca de 200 pessoas foram convocadas para preencher vagas na 7ª lista do programa Minha Casa Minha Vida. As vagas são para os conjuntos habitacionais Sebastião Regis e Canto da Serra e devem completar o total de 5.000 pessoas convocadas até agora. Desde o início do programa em Imperatriz, é a primeira vez que há necessidade de chegar a uma 7ª lista. Esta, portanto, contempla todas as pessoas que ficaram no cadastro de reserva. A gente pode dizer que é a 7ª e última, né? Porque nós contemplamos todas as 2.350 pessoas que se encontravam no cadastro de reserva. Os convocados da 7ª lista devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Social ou ao CRAS mais próximo com os documentos exigidos pelo programa.
carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, se solteiro, certidão de casamento, comprovante de residência e folha resumo do CAD único do governo federal, que pode ser solicitada no programa Bolsa Família. O próximo passo é aguardar o sorteio de endereços, ainda sem data definida. Sancionada a lei que torna crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Eduardo, o que acontece com quem for pego vendendo bebida alcoólica para crianças ou adolescentes? Bom dia. Muito bom dia, Eliane. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A pessoa pode ser presa, viu, Eliane? Dependendo aí do entendimento da Justiça, a pena pode chegar até 4 anos para quem vende, fornece aí e outras características relacionadas à venda, consumo e fornecimento de bebida alcoólica a menores de idade. Também aí a pessoa que pratica essa infração é passiva aí de multa, a multa pode variar de 3 a 10 mil reais, e também o estabelecimento comercial que for pego aí praticando esse tipo de crime pode chegar a ser fechado. Essa lei foi sancionada ontem, altera também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora vale lembrar, viu, Eliane, que também não caracteriza crime só a venda ou fornecimento de bebida alcoólica. Pela lei, qualquer produto que causar dependência física ou psicológica a menores de 18 anos também é considerado crime. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Eduardo. É interessante também que haja fiscalização, né? Para que a gente consiga, para que a polícia consiga identificar esses criminosos que aí conseguem vender bebida alcoólica para menores. Obrigada pelas informações, Eduardo. Bom dia, bom trabalho para você. E a seguir, a situação econômica e a atuação dos bancos serão discutidos na capital. Agora são 7h38. O Bom Dia Maranhão volta já. A revitalização da Rua Grande pode sair do papel. A intenção é acabar com os problemas que prejudicam os frequentadores, principalmente pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes, que não encontram rampas de acesso. O cenário é o mesmo há muitos anos. Reparem no emaranhado de fios da rede de alta tensão. O problema não está somente no alto. O calçamento quebrado por toda parte dificulta a vida dos consumidores. Buracos, tudo incomoda. Não se pode nem usar um calçado adequado. Cai, quebra a perna, quebra o braço. Entre tantas pessoas encontramos Isenilde, caminhando pela Rua Grande, acreditem, de salto alto. Meu jeito, né? Tô vindo do serviço, andar devagar do jeito que eu tô andando, né? Bem devagar. O desejo de muitos ludovicenses, enfim, parece que vai virar realidade. A ordem de serviço para a reforma da Praça do Panteão, Praça Deodoro e também a Rua Grande será assinado no próximo dia 26 aqui na capital maranhense. Esta solenidade contará com a presença do ministro da Cultura e também da presidente do IFAM. A partir desta etapa, a empresa vencedora da licitação também vai executar o projeto. Ao meu lado, Kátia Bogé, que é a superintendente do IFAM aqui no Maranhão. Kátia, a partir dessa execução do projeto, quando que começam de fato essas obras aqui no centro da capital? A licitação pública que o IFAM realizou foi no RDC, o Regime Diferenciado de Contratação. Então, a gente contrata de uma só vez a obra e o projeto. A empresa, ao receber a ordem de serviço dia 26, tem que iniciar de imediato a elaboração do projeto executivo. E o que dizer diante de tantos camelôs espalhados pelo principal centro comercial da cidade? Atrapalha, porque a gente tem que ficar desviando deles, né? Ocupa um espaço que deveria ser da gente. A presença dos ambulantes na Rua Grande já está sendo avaliada pelo IFAM e demais órgãos. É muito importante, são milhares de famílias que sobrevivem daquele comércio e que precisa ser regulamentado e ter um espaço digno para atendê-los. Economia. A Bovespa teve alta de 2,47% aos 51.526 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 0,52%, cotado a R$ 3,21. O peso argentino também teve queda de 0,05% e vale 36 centavos. O euro teve alta de 0,93%, cotado a R$ 3,46. Representantes das federações de todos os setores produtivos do Estado estarão reunidos hoje
para discutir a situação econômica e a atuação dos bancos nesse momento em que o país passa por uma crise. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do Banco da Amazônia, Valmir Rossi. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente fala de crise, não tem como não falar de crise, né? Como é que os bancos podem contribuir para diminuir aí esses impactos dessa crise? O papel dos bancos é importante nesse momento, porque o crédito acaba movimentando toda a economia. Então, os bancos continuam com todas as suas linhas abertas, disponíveis, tanto para capital de giro, que é um ano de necessidade de reforço de caixa, para ajustes que muitas vezes as empresas precisam fazer, às vezes até para ajustar uma estrutura, ela precisa de capital. E também para investimentos, investir em novos projetos, novas tecnologias, buscar melhorar a produtividade, qualidade, entrar em novos mercados, às vezes um novo equipamento vai reduzir custos. Então, na crise que nós tivemos, que foi mais grave, 2008, 2009, os bancos, especialmente os bancos públicos, tiveram um papel extremamente importante e nós temos a certeza que nesse momento os bancos mais uma vez estarão sendo parceiros, aliados de todos os segmentos da atividade econômica para que os efeitos sejam os mínimos possíveis e a gente consiga retomar o crescimento que o Brasil precisa. A diminuição das taxas de juros também seria uma opção, um caminho? A questão das taxas de juros estão muito atreladas à taxa básica do Banco Central, que recentemente foi aumentada para 12,75 ao ano, em função do aumento da inflação, da questão cambial. Com o aumento de dólar, você tem um aumento de inflação também. Então, a política monetária do governo federal aumentou a taxa de juros, ou seja, quem tem dinheiro depositado nos bancos está ganhando mais e, em consequência, quem vai tomar esse dinheiro acaba pagando um pouco mais, né? Não está presente nesse momento a baixa de taxa de juros. É possível prever até quando essa crise deve durar? Olha, é um cenário bastante difícil, né? O Brasil, em 2014, teve um déficit fiscal, ou seja, nós gastamos mais do que arrecadamos, isso gerou um desequilíbrio ruim. O Brasil corre o risco de perder o grau de investimento, que seria muito ruim para a economia brasileira, não atrairia mais investimentos internacionais, os investimentos que aqui estão possivelmente sairiam. Então, estamos passando por esse momento necessário de ajustes para gerar superávit. Eu acho que a extensão vai depender um pouco da conjuntura internacional, melhoria dos preços das commodities, especialmente ferro, petróleo, soja, que são produtos fortes na exportação brasileira. Vai depender também da disposição e da capacidade do governo federal, especialmente o executivo com o legislativo, de aprovar as medidas, de implementar mais rapidamente e, eu diria, da crença e da confiança de todos nós no potencial do Brasil. Nós somos um país com 200 milhões de pessoas, somos um dos maiores produtores mundiais e fornecedores mundiais de alimento. Então, o Brasil tem uma posição muito boa e, com certeza, essa economia vai movimentar e já em 2016 nós vamos ter crescimento. Tem uma posição muito boa, mas estamos passando por um momento difícil. Será que os bancos já estão preparados para esse momento? Você tem no Brasil uma situação que até 8, 10 anos atrás, a participação do crédito no PIB era 25%, ou seja, uma posição muito pequena. Havia pouco crédito. Nos últimos anos, o crédito vem expandido muito grande. Hoje, nós já temos mais de 58% a relação crédito-PIB, ou seja, é difícil você encontrar uma atividade econômica que não haja crédito presente e que não tenha movimentado a economia, gerando emprego, desenvolvimento. Quer dizer, aqui no Maranhão nós temos aí a cadeia toda do agronegócio, produção de grãos, a verticalização, piscicultura, fruticultura, investimentos em energia, comércio, indústria, serviços, ou seja, muitas opções, muitas oportunidades de investimento, e esses investimentos acabam gerando emprego, renda, melhoria das condições de vida da população. E é nesse sentido que o Banco da Amazônia e todos os bancos, especialmente os bancos públicos, estão presentes para cumprir com o seu papel. E aí você fala na questão do investimento, qual o volume de recursos para esse ano? No Banco da Amazônia, no ano passado, nós fizemos 7,4 bilhões de reais, sendo 6 bilhões em fomento, ou seja, dinheiro de longo prazo para investimento,
para a geração de emprego e renda. Para esse ano nós estamos trabalhando com orçamento de 8,4 bilhões, ou seja, crescimento de quase 15% em relação ao ano passado. É um volume muito expressivo. Com isso nós temos quase 6 bilhões de recursos de fomento, estamos falando aí de dinheiro com prazo de até 20 anos, o FNO, que é a nossa principal linha para a região norte, mas nós atuamos especialmente aqui no Maranhão com repasses do BNDES, com recursos obrigatórios, Fundo da Marinha Mercante, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, Orçamento Geral da União, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, nós temos linha de crédito para todas as atividades, todos os segmentos, e estamos aí com todas as nossas agências disponíveis. Esse evento que foi citado na abertura dessa matéria, às 9 horas, na Associação Comercial, estamos convidando todos os nossos clientes, parceiros, estaremos apresentando todas as linhas de crédito, os detalhes, como é que você acessa. Tem uma palestra de abertura, inclusive, com o economista, né? Esse é um ponto importante. Nós estamos trazendo aqui para São Luís hoje a LCA Consultores, que é uma das principais empresas de consultoria do Brasil, um economista renomado, que vem fazer uma palestra sobre cenários mundial, Brasil, região e Maranhão, oportunidades e desafios. Uma palestra muito interessante e que com certeza vai trazer muita informação, conhecimento e vai permitir que os investidores, a partir dessa informação, tomem suas decisões. Existe inclusive um edital de pesquisa que corresponde a um valor de R$1 milhão e que o banco disponibiliza para projetos acadêmicos. Como é que funciona isso na prática? Esse é um ponto importante. Nós abrimos recentemente o prazo para as inscrições até agora é 31 de março, então fica aí o convite para todo o meio acadêmico, pesquisadores, professores, doutores. É um recurso, não é empréstimo, é um recurso não reembolsável, ou seja, um patrocínio que o banco coloca à disposição. Não é um empréstimo. Não é empréstimo, é recurso não reembolsável. Os interessados apresentam seu projeto, onde eles vão pesquisar. A pesquisa tem que ser com foco na Amazônia, com o objetivo de melhoria das condições de vida, aproveitamento da nossa riqueza, que traga benefícios para a região. E aí, à medida do projeto, o banco vai aportando os recursos para que aquele pesquisador tenha a condição necessária de realizar seu trabalho. Ou seja, é um patrocínio, uma espécie de doação que o banco faz para que o meio acadêmico possa também cumprir com o seu papel, que é extremamente importante. Quer dizer, nós precisamos ganhar produtividade, precisamos inovar. E a inovação depende de pesquisa. E quem estiver interessado, o que deve fazer? Consulte o nosso site, existe lá um conjunto de informações, todos os requisitos, todas as condições. Apresente seu projeto até 31 de março. Em abril, nós contratamos profissionais qualificados para analisar os projetos, que nós não temos a competência necessária, e a intenção é já até o final de abril divulgar quais foram os projetos selecionados. Ok, eu conversei com Valmir Rossi, presidente do Banco da Amazônia. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia para você. Obrigado, Eliane, obrigado, bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada mais uma vez. E a seguir, o uso consciente da água está em discussão em todo o país e gera preocupação nos estados. Agora são 7 horas e 52 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já. O uso consciente da água está em discussão em todo o país e gera uma preocupação nos estados. É comum encontrar casos de desperdício em vários bairros da capital, apesar de haver racionamento. O vazamento ocorre desde abril do ano passado, ou seja, há quase um ano. As tentativas junto à CAEMA para solucionar o problema foram incontáveis. Um desperdício de água incalculável. Eu estive na CAEMA solicitando o serviço, mas até agora não mandaram nenhuma equipe, nem vi olhar como é que está já o tamanho da gravidade do problema, porque já vai fazer um ano. A tubulação de água aqui na Rua dos Afogados, que fica no bairro do Diamante, passa por debaixo das casas dos moradores, mas foi justamente na altura da casa de Dona Maria Reis que o cano quebrou. Agora, toda vez que a água chega, todo esse ambiente fica inundado. O medo dessa família é que esse problema já esteja comprometendo, inclusive, a estrutura do imóvel. Nessa rua ao lado, a água escorre na porta das casas que já apresentam infiltrações. Infiltra por debaixo da calçada, que até a minha lajota aqui na sala está assim, fofa. Nesta quarta-feira, a Companhia de Saneamento Ambiental deu início a um encontro para tratar justamente
do desperdício de água no Maranhão. A Caema é a segunda pior companhia hoje no Brasil em relação a perdas de água, tanto perdas físicas quanto perdas comerciais. Então, mediante uma portaria, na segunda semana de gestão, nós instituímos uma comissão que deu conta de proceder com um brilhante trabalho para que nós possamos colocar em prática essas atividades. A crise do abastecimento também está sendo debatida. Enquanto o Batatã opera com apenas 1% de sua capacidade, tendo que dar conta de atender cerca de 50 bairros de São Luís, a água jorra do buraco aberto, como revelam essas imagens. Ações paliativas estão sendo tomadas pela companhia, mas, por enquanto, a capital terá mesmo que conviver com os terríveis rodízios. Até que se tenha a minimização desse problema com a entrada dos 6 postos, a gente vai ter essa situação. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. No dia de São José, sol e pancadas de chuva por todo o Maranhão. O restante da região tem sol e poucas nuvens. Confira como ficam as temperaturas. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal, Colinas e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 30 graus. Em Chapadinha, a máxima é de 34. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é também de 34 graus. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E agora, futebol. Pela Copa do Nordeste, Sampaio e Moto Clube estão eliminados. É isso mesmo. O Moto jogou ontem contra o Piauí no estádio Castelão, mas não teve um bom resultado. O Papão empatou com o adversário em 1-1. Já o Sampaio Corrêa também terminou na Copa do Nordeste. O jogo aconteceu na noite de ontem contra o Sport e o Sampaio foi derrotado por 3-1 no estádio Ilha do Retiro, em Recife. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Fique a seguir com Notícias da Manhã. Outras notícias você já sabe, basta acessar o nosso portal idifusora.com. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.